Olá, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Deep Dive Intel Brief, onde a gente traz o melhor do que aprendemos nesta semana e as coisas mais importantes que descobrimos durante a noite. E olha, tem muito assunto nas duas categorias, especialmente nas notícias mais recentes. Temos muito para discutir, tanto sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto sobre a guerra envolvendo o Irã. Vamos começar direto pelo presidente Trump, que soltou uma bomba por volta da meia-noite, horário do leste dos Estados Unidos. Ele disse que 1.000 mísseis estão prontos, carregados e apontados para a República Islâmica do Irã, e que milhares mais seriam lançados imediatamente se o governo iraniano cumprir a ameaça, feita em várias partes do mundo, de assassinar ou tentar assassinar o atual presidente dos Estados Unidos, no caso, ele mesmo. Foi muito importante ele ter mencionado isso, já que havia muita confusão, mas enfim. As ordens já foram dadas e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas, dispostas e capazes, por um período de 1 ano, sujeito à prorrogação, de eliminar completamente todas as áreas do Irã. E aí vem de novo esse estranho louvado seja Alá, uma coisa meio de deboche, que é algo que muitos muçulmanos no mundo dizem, especialmente os iranianos. Então a gente tem que pensar, o que, afinal, causou isso? Talvez você tenha visto ontem. Circulou bastante notícia no Axios, em outros lugares também, e na Fox News, dizendo que os serviços de inteligência de Israel teriam informado sobre uma ameaça séria à vida do presidente, uma possível tentativa de assassinato vinda do Irã. Isso me chamou a atenção logo de cara, porque pelo que foi noticiado, parecia que o relatório e a alegação ainda não tinham sido confirmados nem verificados pela inteligência americana. Então, automaticamente, meu radar de desconfiança ligou. Porque já está bem documentado que o lado israelense vinha passando informações para o presidente Trump para fazê-lo acreditar em várias coisas. Por exemplo, ei, vamos entrar em guerra com o Irã, isso vai resolver todos os nossos problemas. E sabe de uma coisa? Tem uma ideia ainda melhor. Vamos assassinar Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, e vai ser igual à Venezuela. Você prendeu o Maduro e levou ele para Nova York, mas olha, isso aqui é ainda melhor. Você pode simplesmente acabar com ele aqui mesmo, e todo esse edifício vai desmoronar, porque eles estão mais fracos agora do que estiveram em 47 anos. Lembra de todas aquelas coisas que ficavam aparecendo? Nunca teve verdade nenhuma naquilo. Nunca teve. Eles já passaram por vários períodos turbulentos ao longo do tempo. Aqueles protestos que estavam acontecendo em janeiro eram, na verdade, de pequena escala, até que a gente tentou ampliar aquilo de forma significativa e de maneira bem específica e pública, segundo o nosso secretário do Tesouro, Scott Bessent, e também algumas fontes israelenses, literalmente derrubando a economia deles, o real, o dinheiro deles, para tentar destruir tudo, causar hiperinflação e fazer com que o dinheiro não valesse mais nada. E além disso, a gente também estava enviando armas. Lembra disso? A gente estava tentando mover alguns curdos, ou pelo menos tentou, lá do Nordeste, para tentar levá-los para aquela região, para causar toda essa desestabilização, tentar colocar armas nas mãos dos manifestantes. Pelo visto, alguns conseguiram. Tudo isso foi apresentado ao presidente Trump como algo que daria certo, mas não deu. Eles não eram tão fracos assim, e provaram isso de forma bem clara. Eles controlaram a situação. Nunca foram tão frágeis quanto diziam. Mas foi isso que contaram para ele. Então agora, quando os israelenses, pelo menos segundo as reportagens, tentam convencer o Trump de que estão tentando assassiná-lo, eles sabem muito bem que isso vai deixá-lo furioso, vai despertar a raiva dele e vai aumentar as chances de ele retomar operações militares. Então, só pelo que foi divulgado pelo lado israelense, eu já fiquei bem desconfiado. Mas, como eu escrevi numa postagem nas redes sociais ontem, eu disse, olha, você não precisa de inteligência israelense. Tudo que você precisa é saber ler. Porque durante todo aquele cortejo do funeral do Ali Khamenei, que finalmente aconteceu, o lugar estava cheio de bandeiras vermelhas.
Tinha faixas, cartazes levantados pelas pessoas, tudo com mensagens do tipo mirar no Trump, vingança, esse tipo de coisa. Então bastava olhar para a televisão para perceber que o povo iraniano estava furioso. Eles estavam com muita raiva e queriam vingança por isso. E nem precisava ir muito além, era só ver os relatórios que eles mesmos publicaram, porque aqui, isso vem da agência de notícias Fars. E eles estão citando uma fala anterior, de quando ele ainda estava vivo, o Ayatollah Ali Khamenei, dizendo que o oficial que dorme sem pensar em vingança pelo líder martirizado deve duvidar da própria consciência. Isso foi ontem à noite, direto da agência Fars News. Mas hoje de manhã a gente descobriu que pode ter sido o motivo da raiva do presidente Trump. Mustafa Khamenei promete vingança. Mustafa Khamenei, o filho, o novo líder supremo, jura vingança pela morte do pai. Então olha só, eu vou mostrar daqui a pouco algumas das coisas que ele disse. Mas antes, é importante, eu quero dizer, é importante agora, parar um instante e se perguntar, por que a gente está nessa situação? Por que estamos numa situação em que milhões de pessoas em outro país saem às ruas com faixas dizendo matar o líder do nosso país, apontando para ele como alvo? Por que isso está acontecendo? Por que estão fazendo isso? Olha, eu já falei sobre isso em outros contextos várias vezes, mas cara, nunca foi tão marcante quanto agora. A gente toma tantas atitudes achando que não vai haver reação. Acredita que pode fazer o que quiser e que o outro lado só tem que aguentar. Se a gente bombardeia, eles têm que se esconder. Se a gente ameaça, eles têm que se submeter ao que a gente quer. E pronto, como se não existissem outras opções. Mas isso nunca foi verdade. Agora, por décadas depois de 1993, especialmente depois da queda da União Soviética, até parecia que era. A China ainda era uma potência relativamente fraca e o Oriente Médio era o que era. Então todo mundo acabava submisso ao poder americano e a gente mandava com mão de ferro em todo lugar, fazendo exigências e tudo mais. E quando as pessoas não faziam o que a gente queria, a gente as punia. Se não cedessem às nossas ameaças, a gente agia até que cedessem. E muitas vezes, no fim, elas acabavam cedendo e faziam o que queríamos. Então a gente se acostumou a agir assim. Funcionou por muito tempo. Mas isso sempre foi plantando sementes de raiva, de resistência contra nós, fazendo muita gente procurar maneiras de nos contrariar, de frustrar nossos planos, de trabalhar contra nós, de buscar formas de agir contra os Estados Unidos. Porque tudo isso foi se acumulando. E aí chega esse momento em que a gente assassina o líder do Irã. Porque por Trump parecia algo normal. Ele fez isso em 2020. Mandou matar o principal general deles. Parecia uma boa ideia para ele. Disseram que era algo popular entre muita gente. Então ele diz algo tipo, é claro, vamos simplesmente matar esse cara. E aí disseram, bom, há toda uma justificativa para isso. Dá para dizer que sim, que foi porque ele tinha feito certas coisas. Ele realmente tinha sangue americano nas mãos. E de acordo com todos os relatos, tinha mesmo. Ele ajudou as milícias xiitas iraquianas durante a nossa guerra no Iraque, a partir de 2003. E segundo todos os relatos, ele forneceu armas letais que acabaram matando americanos. Agora, a gente devia parar um pouco e perguntar, será que você realmente quer aplicar uma sentença de morte a um cara de outro país que apoiou um grupo aliado num conflito contra os Estados Unidos, numa guerra em que a gente estava envolvido? Você realmente quer ir por esse caminho? Entende o que eu quero dizer? Espero que você perceba isso antes mesmo de dizer em voz alta, mas eu vou dizer. Então, por essa definição, por essa justificativa, os generais americanos que têm ajudado a Ucrânia, que muitas vezes estiveram lá, ajudando a planejar batalhas, treinando soldados para irem e matarem russos, por essa mesma definição, a mesma que usamos para matar Soleimani, outros poderiam usar o mesmo argumento para dizer, vamos matar americanos. Você entende o que eu quero dizer? Obviamente eu sou contra isso e me angustia ver uma situação dessas. Mas o que eu estou tentando fazer as pessoas entenderem é o seguinte.
Se você não quer ter nenhum senso de moralidade, se acha que pode matar pessoas só porque consegue e ignora que isso não faz parte das leis da guerra, nem é uma forma eficaz de conduzir um conflito, muito menos uma competição entre estados. Então, quando você faz coisas assim, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma resposta. E no fim das contas, alguém vai acabar fazendo com a gente o que a gente faz com eles. Porque em algum momento a relação de poder vai mudar. A gente vai deixar de estar lá em cima e vai ficar mais equilibrado. Isso já começou a acontecer. As pessoas estão perdendo o medo da gente. Estão perdendo o medo da reação, da resposta. E é por isso que estamos nessa situação agora. O presidente Trump está com medo pela própria vida e ele está sentindo esse medo de verdade. Você viu todos aqueles cartazes lá fora? Isso é uma coisa. Viu a agência Fars News? Isso é outra. Mas vamos ver o que o próprio homem está dizendo. Deixa eu ver se eu consigo achar o trecho certo aqui. Certo. Então isso aqui vem de... Eu vou ler de baixo para cima, porque é uma sequência de postagens no X da conta de Moshe Tava Hamani, o atual líder supremo e filho do líder supremo assassinado. E, aliás, o próprio filho dele foi morto nesse ataque. Entende o que eu quero dizer? Acho que a esposa também, se não me engano, mas eu sei que a filha foi, e alguns outros familiares também, além, claro, do pai dele, que foi morto na nossa operação de assassinato. Então dá para imaginar logo de cara que ele não está nada feliz. Agora, ele vai mencionar algumas coisas aqui. Eu só quero te dar um aviso sobre o que isso significa. Ele vai falar sobre o profeta Hussain, que vem do islamismo xiita original. Lá no ano 632, depois que o profeta Maomé morreu, houve uma cisão, porque estavam discutindo quem seria o sucessor. E aí, nesse mesmo ano, surgiu essa diferença sobre quem deveria ser o próximo líder, se seria alguém da linhagem dele ou alguém escolhido por consenso e assim por diante. Foi uma grande divisão, uma separação importante. E por vários anos, e como se existissem dois papas ao mesmo tempo. Havia dois líderes diferentes da fé islâmica. E isso chegou ao auge no ano 680, quando Hussain decidiu agir. Acho que um dos líderes tinha morrido, e ele disse, eu vou assumir o meu lugar de direito, porque era neto do profeta Maomé. Ele disse, eu vou assumir o comando, e os outros responderam, na verdade, não vai, a gente vai seguir por outro caminho. Então, uma força muito maior cercou o pequeno grupo de seguidores de Hussain e disse, ou se rendem ou morrem. E eles responderam, não, não vamos nos render, e acabaram mortos, todos os 70, incluindo Hussain. Esse episódio consolidou a divisão entre o islamismo xiita e o sunita. Uma divisão que continua até hoje. E claro, isso foi algo muito importante, porque depois disso surgiram várias guerras entre os dois lados, e a gente ainda vê esses conflitos aparecendo de vez em quando. Mas é disso que se trata. Isso também deu início a toda essa ideia, que o Alistair Crooke já explicou em detalhes aqui no programa, de que existe uma mentalidade de sofrimento. E é isso que eles dizem. Essa é a essência de tudo. Os xiitas todo ano têm uma cerimônia em que falam sobre o sofrimento. Então, isso é provocativo neles. Então esse é o símbolo literal disso. Agora, deixa eu mostrar o que ele disse. Vamos começar aqui embaixo. Nossa nação busca se vingar pelo sangue de Hussain. Isso é o PBUH, aliás. Que a paz esteja com ele. É uma expressão que eles usam nas discussões. Por anos, a nação iraniana sacrificou seus filhos no caminho de Hussain, lutando contra os inimigos de Hussain e contra os inimigos do caminho de Hussain. E hoje ela busca se vingar pelo sangue dele. Vou repetir. Hoje ela busca se vingar pelo sangue dele e pelo sangue de pessoas como Hussain em nosso tempo. Ao nosso líder martirizado, ele diz, ó líder injustamente assassinado, ó servo justo de Deus, prometemos proteger o seu legado, seguir com firmeza o caminho reto que você traçou, não temer as dificuldades no percurso e ligar nossos corações às promessas divinas, como você fez.
Nós prometemos, e aqui fica ainda mais específico, nós prometemos vingar o seu sangue puro e o sangue de todos os mártires dessas duas guerras recentes. Então fica o mais claro possível o que eles estão dizendo. Eles estão falando de forma bem direta das duas guerras que o presidente Trump começou. Estão falando do sangue do líder supremo assassinado e de todas as pessoas que morreram nessas guerras. Essa vingança é o que a nossa... Essa vingança é o que a nossa nação está exigindo e que com certeza precisa ser feita. E ele termina dizendo que os criminosos, os assassinos vergonhosos do líder martirizado, cujos nomes estão totalmente documentados, do mais alto ao mais baixo escalão, vão levar o sonho da morte na cama até o túmulo. Isso mostra o quanto a situação é séria, ainda mais porque foi publicado oficialmente pelo novo líder supremo. Então dá para entender um pouco por que o presidente Trump está tão irritado com isso. Agora o ponto é o seguinte, eu acho que isso vai continuar sendo só uma aspiração, justamente porque o lado iraniano está cheio de raiva e ressentimento, como o John Mearsheimer comentou ontem no programa, e com muita indignação, como o Suleiman Ahmed contou pra gente nas reportagens que fez lá no local. O Patrick Henningsen, que também esteve lá em parte desse período, falou a mesma coisa. Mas eles também são muito calculistas. São um povo historicamente paciente. E se tentassem agir agora, se sequer tentassem fazer algo nesse momento, o presidente Trump já estaria pronto para responder. A afirmação dele, sem dúvida, iria causar um verdadeiro inferno para eles, e eles sabem que isso não traria nenhum benefício. Mas eu também suspeito que o presidente Trump vai ter que olhar por cima do ombro pelo resto da vida. E se eles forem fazer alguma coisa, provavelmente vão esperar até ele sair do cargo. Porque agora, se algo acontecer e der errado, ele tem autoridade de comando e pode simplesmente dar ordens. Agora, deixa eu voltar ao comentário dele, porque isso é realmente importante. Ele disse que ordens foram dadas. Esse é o presidente Trump, e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas, dispostas e capazes, por um período de 1 ano, que pode ser estendido, de eliminar completamente e destruir todas as áreas do Irã. Mas vamos deixar uma coisa clara. Depois que ele morrer, ele não vai mais ter autoridade de comando. Então, nesse caso, a linha de sucessão iria para o vice-presidente e depois para o presidente J.D. Vance. E seria ele quem teria que dar essas ordens se algo fosse acontecer. Mas não dá para emitir ordens que obriguem um futuro governo ou um futuro comando militar a seguir um determinado curso de ação. Talvez eles seguissem, talvez não. Agora, se ele estiver no poder e houver uma tentativa física contra a vida dele, e isso for atribuído ao lado iraniano, aí sim, ele tem autoridade de comando. Ele pode agir. Por isso eu acho muito improvável que o lado iraniano faça qualquer coisa. Eles provavelmente esperariam até ele sair do poder, talvez alguns anos depois, supondo que o presidente Trump viva até lá. A saúde dele claramente não está muito boa. Então, eles podem agir com base nisso. Mas o ponto principal é que para o presidente Trump, agora, especialmente com essas declarações abertas, não só o que os israelenses podem ou não ter dito, não só o que estava escrito naquelas faixas, mas o que o próprio líder do Irã disse, ele virou um alvo. E agora vai ter que se preocupar com isso pelo resto da vida. É por isso que eu venho dizendo tantas vezes, não sigam por esse caminho. Não comecem a assassinar pessoas só porque vocês podem. Porque agora chegamos a um ponto em que, e isso sempre foi antiético, tolo e imoral, matar pessoas sem nem se importar com as consequências nunca foi aceitável. Ah, sim, claro. Nós matamos os filhos deles, matamos os cônjuges, matamos as famílias. Mísseis atravessaram as janelas dos apartamentos de alguns cientistas, pessoas civis. A gente simplesmente assassinou pessoas por todos os lados, sem pensar 2 vezes. Ninguém nunca demonstrou preocupação com isso. Ninguém se importava. Pois é, agora estão preocupados. E isso só aconteceu por causa do caminho que escolhemos seguir.
Se tivéssemos feito uma guerra clássica, atacando as forças inimigas, tentando atingir alvos militares e tudo mais, para tentar vencer uma batalha militar. Isso aconteceu ao longo de milhares de anos da história humana. É assim que as coisas funcionam, e todo mundo entende isso. Mesmo os países que perdem guerras, normalmente, não vão atrás dos líderes das nações que os derrotaram. O exército deles perdeu. Era simples assim. Mas agora, por causa do que o presidente Trump fez, ele vai ter que se preocupar com isso pelo resto da vida. Vamos ver para onde isso vai. Vamos ver o que acontece. Mas é algo preocupante, porque se alguma coisa acontecer, se o Irã, movido pela emoção, não esperar e tentar fazer alguma coisa, dê certo ou não, a gente não sabe o que pode acontecer. Quando o presidente Trump fala em destruir a nação, pelo que a gente sabe, ele pode estar pensando em armas nucleares. Isso pode ser bem grave. Vamos mudar de assunto. A gente vai voltar a falar da Ucrânia, da guerra com o Irã, e também de outras coisas sobre algumas pessoas que conversaram com a gente essa semana. Mas tem outra coisa que também aconteceu, acho que foi durante a noite, ou talvez até hoje de manhã. O Dmitry Peskov, primeiro, estava dando uma entrevista e perguntaram para ele como é que toda essa guerra realmente começou. E ele disse, sabe, é interessante o que o presidente Zelensky falou quando assumiu o poder em 2019. Zelensky chegou ao poder prometendo ao seu povo que iria acabar com a guerra. Essa foi a promessa inicial dele. E ele ainda pode encerrar a guerra, tomando uma decisão muito responsável: retirar as tropas de Donbass, das regiões que agora são regiões russas, reconhecer a situação que já existe de fato, reconhecer isso também de direito, e no dia seguinte a guerra vai ter acabado. Então, basicamente, o Dmitry Peskov está repetindo os termos de junho de 2024 que o presidente Putin tinha anunciado e apresentado. Basicamente, entreguem as 4 regiões, retirem-se delas, façam a desmilitarização, a desnazificação e tudo mais. E a guerra vai acabar. Agora ele está dizendo, pelo menos nesse trecho aqui, que não falou nada sobre desmilitarização ou, sobre desnazificação. Mas ele mencionou a retirada e que com isso a guerra chegaria ao fim. Acho que depois eles se preocupariam em negociar as coisas. Mas claro, o presidente Zelensky não fez isso. E de fato, ele entrou em conflito. Na verdade, eu conversei com alguém que fazia parte do governo dele pouco antes do programa começar e perguntei sobre isso. Sobre como era em 2019, se isso era só algo que os russos diziam, ou se ele realmente fez campanha prometendo acabar com o conflito com a Rússia, acabar com a guerra civil de fato entre o leste e o oeste do país. E essa pessoa me disse que sim, ele fez isso. Ele realmente tinha essa intenção. Zelensky queria fazer isso. Mas, segundo essa fonte, a mentalidade de Zelensky era muito emocional e não tão lógica ou racional. E ao que parece, logo no início do processo, Zelensky chegou a buscar um encontro direto com Vladimir Putin. E o Putin basicamente considerava ele inferior, não à altura, e mandava algum ministro disso ou daquilo para conversar com ele. Faziam isso no nível médio ou médio-alto, mas nunca ele pessoalmente. E ao que parece, o Zelensky ficou bem insatisfeito com isso e começou a reagir depois. A gente também sabe que tem muita coisa envolvendo a Brigada Azov e várias dessas pessoas que são nacionalistas fortes na Ucrânia e que colocam muita pressão. A gente até mostrou alguns vídeos, acho que foi em 2019, logo no começo do mandato dele, quando alguns desses nacionalistas em campo basicamente diziam para ele, o presidente do país, o que ia acontecer. Dava para ver o medo no rosto dele, e ao que parece, isso nunca passou. Então, no fim das contas, foi isso que nos trouxe até aqui. O Zelensky continua emocional, continua agindo de forma irracional, ainda não consegue chegar a conclusões lógicas e racionais. E o país dele pagou um preço enorme, gigantesco,
ao longo de todos esses anos, desde 2019, com certeza até 2021 e depois em 2022, quando a guerra começou. Ele teve a chance de tirar isso da mesa, de ouvir gente como Boris Johnson e outros. A gente costuma culpar o Boris Johnson e o Joe Biden, que de fato tiveram influência. Mas olha, no fim das contas, quem tomava as decisões era o Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky was the decision maker. He was the president, is the president. Ele era o presidente, é o presidente da Ucrânia, e toda essa responsabilidade está sobre os ombros dele. Ele pode ouvir o que dizem ou pode não ouvir. Essa é uma decisão dele. É ele quem decide se continua lutando ou não. E isso se mantém até hoje. Agora, não quer dizer que não existam muitos outros culpados nessa história. Eu mencionei o Joe Biden, mencionei o Boris Johnson, ex-líderes dos seus países. Bom, olha só, eu vou te mostrar uma coisa de ontem que, quando vi pela primeira vez, pensei, não, isso deve ser de uns 2 ou 3 anos atrás, de um certo senador americano que você vai ver aqui. Mas não, acontece que foi realmente de ontem. This genuinely was yesterday. I'm pleased to announce, as of about Tenho o prazer de anunciar que há cerca de 30 minutos, chegamos a um acordo com a Casa Branca sobre uma versão do projeto de sanções contra a Rússia que eles vão apoiar. Isso significa que ele vai se tornar lei. Então, quando eu voltar a Washington, vou me reunir com o senador Blumenthal e com as lideranças republicanas e democratas para ver se conseguimos um momento para avançar com esse pacote de sanções à Rússia, que daria ao presidente Trump as ferramentas necessárias para ajudar a acabar com essa guerra. tools to President Trump to help end this war. What kind of you talk if I'm if Que I'm tipo talking de... that- Se eu estou dizendo que Volodymyr Zelensky age movido pela emoção e não pela lógica racional, que tipo de superlativo eu posso usar para um senador americano que quer olhar para a câmera com convicção e dizer, olha, um novo pacote de sanções vai funcionar? Eu sei que já houve 20, acho que 22 da União Europeia desde o começo dessa guerra, além de todos os que nós mesmos aplicamos. Teve mais alguns que foram feitos há pouco tempo. Mas, veja bem, dessa vez, mesmo que todos os outros tenham falhado, e mesmo que a Rússia tenha basicamente se tornado imune às nossas sanções, porque eles reformularam a economia, mudaram toda a forma de obter logística, cadeias de suprimento, clientes, tudo isso. Mesmo depois de terem se reorganizado completamente por causa das primeiras 22 rodadas. Não, dessa vez vai funcionar, e isso vai acabar com a guerra. it's going to work and that is going to bring the war to an end. Now, at no point in his little speech there, Em nenhum momento, naquele discursinho dele, ele explicou como isso deveria acontecer. Então essa seria a primeira pergunta que eu teria feito se estivesse ali entre os repórteres. Como é que essa vai ser diferente? Que tipo de sanções você vai aplicar? E qual vai ser a reação na Rússia? Qual é a cadeia de eventos, a partir da sua decisão e da sua ação, quando isso for aplicado, quando entrar em vigor, que vai provocar uma reação na Rússia, que por sua vez vai gerar outra reação, até levar a máquina de guerra russa a desmoronar? É preciso conseguir traçar uma linha direta e clara entre algo de que a Rússia realmente dependa para conduzir operações na linha de frente ou para manter suas forças de mísseis de longo alcance. É preciso mostrar como essas sanções vão retirar isso dela, tirar isso de jogo. will peel that away and take it off the table. And then the loss of that, then you can E aí, com essa perda, dá para continuar essa linha de raciocínio até a linha de frente e dizer: isso vai fazer a máquina de guerra russa ficar sem combustível, sem munição, sem drones, ou o que for. O senhor pode completar a frase, senador. O que seria? Mas ele não faz isso, porque isso simplesmente não existe. Porque os russos, depois de todas as rodadas anteriores de sanções, algumas delas no começo tiveram esse tipo de efeito direto e causaram danos, reagiram. Então, os russos, claro, como qualquer ser humano faz ao longo da história, e até no dia a dia, quando alguém toma uma ação, vem uma reação. Se você tenta impedir alguém, essa pessoa vai dar um jeito de contornar. going to do something to inhibit somebody, they're going to find workarounds. Happens every day. And it certainly has happened through Isso acontece todo dia, e com certeza tem acontecido durante toda essa guerra. É isso que está faltando aqui. Mesmo assim,
Ele foi até lá. E na parte inicial do vídeo que foi divulgado, dá pra ver ele chegando, sentando de novo com Zelensky e dando todo aquele incentivo. Então ele continua encorajando o Zelensky. Não continua, faz isso, vai ser ótimo, agora a vitória vem. Agora, se esse fosse o único vídeo que eu te mostrasse, já daria pra ver o que há de errado com esse homem estranho, porque ele não merece ser senador dos Estados Unidos. Ele não é digno desse título. A United States senator, he's not worthy of the title, and it is definitely harmful to American national. E isso é sem dúvida prejudicial para o nacionalismo americano, porque ele insiste em querer mandar o nosso dinheiro para a Ucrânia, de novo e de novo. E ainda quer incentivar alguém a seguir por um caminho que só pode dar errado e acabar trazendo mais morte e destruição para o país que supostamente a gente quer apoiar. Mas tem mais uma coisa, porque tem algo que ele disse que, na minha opinião, merece atenção. Agora parece que não se trata mais do que acontece lá na Ucrânia, nem do que acontece na Rússia. Não é de nenhum dos lados da linha de frente. Não é nem em Moscou, nem em Washington, D.C., não, pelo visto é em Pequim. O caminho para acabar com essa guerra, o caminho para a paz, passa mais por Pequim do que por Washington, Kiev ou Moscou. A China tem uma influência enorme. Eu gostaria que eles usassem essa influência para o bem do mundo. Nunca estive tão otimista quanto estou hoje de que temos a fórmula para encerrar essa guerra. Ajudar a Ucrânia a ser mais letal. Deixar claro para quem apoia a Rússia que vai haver um preço a pagar se continuar fazendo isso e tentar encontrar uma saída. Não para humilhar o Putin, mas para acabar com essa guerra de um jeito que permita a Ucrânia prosperar e sobreviver. So that Ukraine will thrive and survive. A Ucrânia vai prosperar e sobreviver. Ele nunca esteve tão otimista. Que tipo de mente distorcida é capaz de dizer algo assim, depois de 4 anos e meio de guerra, quando, segundo algumas estimativas, até 2 milhões de homens ucranianos foram mortos ou feridos? Seja qual for o número real, é claro que os russos dizem uma coisa e o lado ucraniano diz outra. Eu não sei, não tenho como saber. Mas o que eu posso afirmar com certeza, só pelo número impressionante de túmulos ucranianos, você já viu, são verdadeiros mares deles espalhados pelo país. Então, seja qual for o número real, é só contar as bandeiras, ou melhor, contar as lápides. É um número enorme, enorme mesmo. E a gente mostrou ontem que teve um motim em Lviv, no oeste da Ucrânia. O Gary mostra o tempo todo essas cenas de pessoas sendo espancadas, arrastadas, jogadas dentro de vans, levadas pelos chamados recrutadores, basicamente a polícia de mobilização. E agora isso explodiu no motim de verdade. Então centenas de pessoas, eu acho, literalmente pelos vídeos parecia, mais de 100 pessoas estavam se revoltando, atacando os caminhões. É esse aí mesmo. Dá pra ver uma multidão enorme. Elas estão cansadas, exaustas de serem arrastadas para uma morte quase certa na linha de frente. Eles estão ficando sem gente. E aí você quer dizer, vendo tudo isso na tela, nunca estive tão otimista com um resultado positivo. Não existe absolutamente nenhuma base para dizer isso. É uma vergonha. É terrível o que estamos fazendo com o povo ucraniano por ter colocado eles nessa situação. Eu acho que o Volodymyr Zelensky, se não enlouqueceu, foi tão afetado psicologicamente por toda a pressão que vem sofrendo esse tempo todo que já não consegue pensar com clareza. E por isso, ele não vai fazer isso. Ele não vai pegar a saída, mesmo tendo recebido várias oportunidades para isso. Ele está totalmente comprometido agora. Vai até morrer, ou até a guerra acabar de vez e a Rússia entrar em Kiev. Eu não sei. Mesmo que isso leve anos, ele não consegue tomar uma decisão racional. E aí você tem gente como Lindsey Graham, o senador Blumenthal, que ele menciona nesse discurso, o presidente Trump, Marco Rubio. Todos esses caras juntos estão facilitando o que você acabou de ver na tela, a morte da Ucrânia. A gente está facilitando a morte da Ucrânia como povo, como país, suas cidades, tudo isso. Você pode culpar a Rússia,
Tudo bem. São eles que estão realmente conduzindo essas operações. Mas quando você ameaça um país repetidas vezes, levando linhas militares até a fronteira dele, e depois diz, não me importa se vai ter guerra ou não, nós vamos fazer isso. E então, quando a guerra começa, você passa 4 anos e meio fornecendo toda a munição, toda a inteligência, todos os dados de alvo, e agora mísseis de maior alcance e ainda mais capacidade. Eles vão continuar lutando. Eles não são diferentes de nós. E se a situação fosse o contrário, eu garanto, se eu fosse o presidente dos Estados Unidos e estivesse do outro lado dessa equação, com outra nação, ou 50 nações, unidas contra mim, e usando uma delas como arma contra mim, eu faria tudo o que pudesse para vencer essa guerra. E enquanto isso continuasse, eu ofereceria saídas. Se eles aceitassem, a guerra acabaria. Mas se não aceitassem, eu continuaria firme, porque isso é da natureza humana. É o que a gente faria. É o que os russos estão fazendo. Então, fazer com a Rússia algo que nós mesmos jamais toleraríamos que fizessem conosco, e ainda esperar um resultado diferente, é algo próximo da insanidade. E quem é que paga essa conta? Eu acho que é o Lindsey Graham. And who's the bill payer for this? It ain't Lindsey Graham. It's not his constituents. It's not his family. Não são os eleitores dele. Não é a família dele. Ele ganha dinheiro. As empresas dele ganham dinheiro. As empresas que ele apoia ganham dinheiro. As pessoas que financiam as campanhas dele, muitas delas também ganham dinheiro. Porque todos esses negócios, esses contratos que são assinados, o mais recente que o presidente Trump acabou de autorizar, um interceptador de míssil PAC-3, ele disse sim, podem começar a fazer isso. Isso levaria, como eu já disse, vários anos, talvez até 5, para realmente sair do papel. Mas olha, isso não importa. Enquanto a guerra continuar e o dinheiro estiver circulando, vai ter muita gente feliz com isso. Exceto o povo ucraniano, como você vê aí na tela, porque eles vão morrer. Vão continuar morrendo em número cada vez maior. E isso vai continuar para sempre. Até que a guerra chegue ao fim. Ou que, de alguma forma, a sanidade volte para o nosso lado. É aí que a gente está. E vamos dizer as coisas como elas são. Isso é permitir o massacre de um país que a gente diz querer ajudar. É essa a situação. Bom, vamos falar de outras coisas que a gente descobriu essa semana, porque tem assuntos muito importantes para tentar entender. Especialmente como estão as coisas na guerra com o Irã e onde a gente se encontra nisso tudo. Uma das grandes notícias da semana foi a segunda rodada de ataques de retaliação entre os Estados Unidos e o Irã, por causa de uma disputa em um dos parágrafos, o parágrafo 5, do Memorando de Entendimento, que tratava do Estreito de Hormuz. Quem é que vai controlar isso? Pelos termos do acordo, que eram meio vagos em quase todos os pontos, dizia que o lado iraniano teria controle administrativo para decidir como o estreito seria aberto. E ficou por isso mesmo. Não falava nada sobre um corredor ao norte ou ao sul, nem se podia ou não usar força militar para garantir isso. Não dizia nada disso, só dizia que o Irã teria o controle. A gente não gostou dessa parte, então dissemos, ok, vamos fazer algo também do lado de Omã. Decidimos criar o nosso próprio corredor no sul. E o lado iraniano respondeu, vocês não vão fazer isso. Mas a gente fez mesmo assim. Continuamos insistindo e no fim, eles abriram fogo. Pela interpretação iraniana, eles tinham o direito de fazer isso. Pela nossa, não tinham. E aí começou esse vai e vem com episódios de violência. Nesta semana, a gente conversou com o Patrick Henningsen para entender exatamente como tudo isso aconteceu. O que o Trump está fazendo é bem óbvio, e os iranianos já perceberam isso. Sabe aquele petroleiro com bandeira de Singapura? Eles acreditam que toda aquela situação foi criada porque os Estados Unidos estão tentando desviar os navios, fazendo eles passarem bem perto da costa de Omã. E isso foi interrompido, acho que ontem mesmo, quando lanchas rápidas iranianas começaram a afastar qualquer navio que tentasse seguir por ali. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer é provocar uma reação
para começar, de forma sistemática, a destruir estações de radar e outras estruturas que ajudam na gestão logística do Estreito de Hormuz. O que os Estados Unidos estão tentando fazer é mudar os fatos no terreno para que o Irã não consiga ter controle administrativo e logístico sobre o Estreito. Porque o controle físico do Estreito é, sem dúvida, a maior vantagem que o Irã tem em toda essa situação. E os Estados Unidos acreditam que podem, aos poucos, de forma gradual, enfraquecer isso, de novo, mudando os fatos no terreno, alterando as regras do jogo, mudando as negociações no meio do caminho. Eles sabem que essa é uma estratégia americana. Todo mundo está falando sobre isso. A sutileza da conversa política aqui é muito mais avançada do que o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. E a gente vê muitas evidências disso, de que essa disputa continua. E o que não dá para exagerar o suficiente é o seguinte: nos primeiros 40 dias dessa guerra, 40 dias e 49 noites, foi basicamente uma campanha de bombardeios. A gente tentou forçar o lado iraniano a cumprir as exigências. Não deu certo. Aí dissemos, tá bom, vamos tentar um bloqueio, vamos ter uma espécie de cessar-fogo. Isso também não funcionou, e eu não queria continuar gastando todos os meus mísseis. Então decidimos fazer um bloqueio naval, para colocar pressão e causar dor do lado iraniano, bloqueando a venda de petróleo, a entrada de produtos estrangeiros e a saída de outros bens que eles têm, basicamente parando o comércio deles. A ideia era que isso colocasse pressão sobre eles, mas também falhou. Então dissemos, certo, vamos tentar um memorando de entendimento, ver se talvez isso funcione. Então isso também não funcionou. E o motivo de nada disso dado certo, ou melhor, o que todas essas tentativas falharam em fazer, foi tirar o controle do Estreito de Hormuz das mãos do Irã. É aí que a gente está. É por isso que a primeira fase fracassou, a segunda também, e a terceira está fracassando. Porque a gente não consegue tirar o Estreito de Hormuz deles, já que eles têm tantas formas de controlá-lo. Não é como... Lembra daquela conversa que vai rolar mais tarde nesta semana, sobre, ei, talvez devêssemos tomar a ilha de Karg? O Wes Clark, acho que o general Wes Clark, na quinta-feira vai dizer algo como, sim, vamos lá, tomamos a ilha de Karg, mantemos como refém e pronto, resolvido. E talvez façamos alguma coisa no Estreito de Hormuz, na ilha de Qashm, esse tipo de ideia. E aí eu penso, será que vocês realmente não entendem o que está acontecendo? Você é tão burro assim. Eu tendo a achar que não, mas agora já não sei. Porque se não for isso, a outra opção é que eles não são burros. Eles sabem muito bem que essa é só uma das poucas formas, ou melhor, uma das várias formas, que o lado iraniano tem para controlar o estreito. Então, por que alguém defenderia uma ação que traria um risco enorme para os soldados americanos? Um risco enorme, e que nem resolveria o problema. Vamos colocar assim, existem umas 5 ou 6 maneiras pelas quais o Irã consegue controlar o Estreito de Hormuz. E lembre-se, a exigência para controlar aquilo é bem baixa. Tudo o que eles precisam fazer é atacar navios comerciais no estreito quando esses navios não obedecem às ordens. Eles podem fazer isso com drones, podem fazer com submarinos, podem fazer com aqueles mísseis torpedos subaquáticos que dizem ter. Eles ainda não usaram, mas a nossa inteligência diz que eles têm. Eles podem usar artilharia de longo alcance, capaz de atingir uma faixa de mais ou menos 1.300 quilômetros de costa, a qualquer momento que quiserem. E claro, eles têm mísseis de longo, médio e curto alcance. Tudo isso eles podem usar. E esses mísseis estão em fábricas e em cidades subterrâneas de mísseis. São cerca de 30 espalhadas por todo o país. Então, me que se eliminasse esses aqui. Ah, eu nem mencionei as lanchas rápidas. Desculpa, esqueci disso também. E eles também têm algumas baterias de mísseis de cruzeiro antinavio espalhadas pela costa, mais ou menos nessa faixa de 800. Então existem tipo 6 ou 7 maneiras diferentes. Agora, se você é um especialista militar,
como o General Clark parece ser no papel, por que ele está defendendo algo que atingiria só uma dessas 6? Vamos deixar em 6 ou 7, mas só uma delas. E as maiores são as cidades de mísseis e drones espalhadas pelo país, que podem alcançar de qualquer lugar. Por que alguém defenderia isso? Eu não sei. Mas é o que está acontecendo, é o que estamos fazendo, é o que eles estão dizendo. Keith Kellogg, claro, o general Kellogg, é outro que tem defendido essa ideia na última semana. Sim, vamos lá e bombardeemos eles. Vamos simplesmente dizer o que eles vão fazer e depois tomar o Estreito de Hormuz. Se a gente pudesse ter feito isso, você não acha que já teríamos feito? Você acha que aceitaríamos um cessar-fogo se pudéssemos simplesmente terminar o trabalho? Por que essas pessoas ainda têm espaço na mídia no Ocidente? Eu não sei. Mas tudo isso levanta a preocupação de que o presidente Trump ouça essas pessoas e pense: tá bom, talvez o problema seja que a gente não usou o poder suficiente. Talvez não tenhamos lançado bombas o bastante. Talvez devêssemos pensar nisso. Joe Kent esteve no ar esta semana, alertando exatamente sobre essa possibilidade. A psicologia de qualquer líder é que ele não quer admitir algo do tipo: levei uma surra e tive que recuar. Então a gente fica preso nesse ciclo. E o que eu temo que aconteça é que o presidente acabe tendo que escalar a situação. Ele vai ser pressionado a realmente colocar tropas em campo. Agora ele provavelmente vai dizer algo como: talvez a gente faça isso depois das eleições de meio de mandato. Os iranianos ouviram ele dizer isso publicamente e por isso vão continuar forçando a mão dele para que ele tenha que agir militarmente mais cedo, no tempo deles e não no dele. Mas quanto mais a gente prolonga essa história, mais eu insisto: olha, é melhor simplesmente sair e fazer acordos paralelos. Sim, concordo totalmente com você nisso. Porque toda a região já mudou. Então o melhor que a gente pode fazer é aceitar isso e tentar fechar o melhor acordo possível, de acordo com as novas regras da nova ordem do Oriente Médio, em vez de tentar impor aquela velha ordem. Olha, o que o Joe Kent disse ali, eu não poderia concordar mais. Como você viu, eu até interrompi no meio da frase. Desculpa por isso, Joe. Mas tem um motivo para eu ter feito isso e para eu estar tão empolgado com o que ele disse. É porque é a única coisa que realmente pode funcionar na prática. E quando eu falo disso, do plano de simplesmente sair, que você já me ouviu mencionar várias vezes, basicamente significa dizer: eu vou declarar vitória. Agora, um presidente normal nunca faria isso, porque seria óbvio que não é verdade. Mas o presidente Trump não se preocupa com a verdade, e isso faz parte da persona dele. Simplesmente dizer o que quiser e declarar o que quiser. E muita gente vai acreditar nisso, pelo menos os seguidores dele. Então, ele pode fazer isso, coisa que mais ninguém conseguiria. E essa é uma daquelas situações estranhas em que eu realmente o encorajaria a fazer o que ele sabe fazer bem. Fingir que as coisas são de um certo jeito e simplesmente sair de cena. Porque se ele fizer isso, não precisa se preocupar com o memorando de entendimento. Não precisa se preocupar com o parágrafo 5, nem com o parágrafo 1, que a gente nem chegou a comentar ainda, o assunto do Líbano. E isso por si só já daria outro programa inteiro, porque Israel não vai recuar. Eles já disseram isso. Não vão se retirar. O lado iraniano disse que se não houver retirada, nada vai acontecer. E ainda temos que nos preocupar com essas sanções, certo? Então a gente tirou as sanções como parte do memorando de entendimento no dia 17 de junho. Depois, colocamos de volta, acho que nessa última rodada de retaliações. Dissemos, tudo bem, vamos retirar o alívio das sanções. A gente também não liberou os ativos congelados deles, então não precisa se preocupar com isso. Na verdade, impusemos novas sanções por cima das anteriores, como eu vi num relatório ontem. Basicamente, tiramos todo o incentivo que o lado iraniano tinha para negociar com a gente. Ao mesmo tempo, o Trump está fazendo uma versão do que eu mencionei, dizendo coisas que não são verdade. Dizendo, eles estão implorando por um acordo, estão tão perto, me ligaram para pedir desculpas.
E as notícias que estão sendo vazadas pela Casa Branca, por funcionários anônimos da Casa Branca, dizem que foi o lado iraniano que ligou. Disseram algo como: poxa, a gente cometeu um erro, a gente pisou na bola. Podemos conversar? Podemos nos reunir e conversar na semana que vem? Pedimos desculpas. E aí, segundo eles, o Irã teria dito: claro, vocês podem passar pelo Estreito de Hormuz, não vai ter taxa nenhuma, nem interferência. Podem ir para onde quiserem. É isso que está sendo divulgado pelos Estados Unidos. Eu me preocupo que isso seja desinformação intencional, uma tentativa de enganar não o Irã, porque eles sabem a verdade, mas a gente. É contra nós, o povo. Eu temo que esse tipo de coisa esteja sendo divulgado por americanos para enganar outros americanos, para que a gente possa dizer: tá vendo? A gente tinha um acordo. Eles voltaram atrás. Disseram que queriam fazer isso, e a gente começou a ouvir o que eles tinham a dizer, mas mentiram. Eles nunca quiseram um acordo. E agora estão voltando atrás no que disseram aqui. Não abriram o estreito. Não começaram, sabe, a deixar de cobrar pedágios. Não deixaram de nos impedir de passar pelo corredor sul. Agora, a única coisa que resta é punir eles. A gente precisa dar uma lição. E deixa eu mostrar por que isso me preocupa. Não é algo teórico ou genérico, é bem específico. Porque tem uma coisa que o presidente Trump também disse sobre o que ele pode fazer se a situação escalar. Olha, a gente não está atacando no nível mais alto. O nível mais alto seriam as pontes, que a gente pode derrubar. Eu diria que em um dia, a gente poderia derrubar todas as pontes do Irã. Eles não poderiam fazer nada a respeito. As instalações elétricas deles, certo? As usinas onde eles produzem energia, se for preciso, a gente vai destruí-las. Eu não quero fazer isso, mas se for necessário, a gente vai fazer. Eles têm usinas de dessalinização. Se for preciso, a gente vai destruí-las também. Eu detesto essa ideia. Essa é provavelmente a única coisa que eu preferiria não fazer, pelo menos. A gente atacou a ilha de Karg ontem à noite. Derrubamos uma parte. Eu disse, não toquem no petróleo, porque talvez a gente assuma o controle da ilha de Karg. A gente pode assumir o controle da ilha de Karg. E eles não podem fazer nada a respeito. Então, na verdade, tem algo que eles podem fazer a respeito, viu? A gente já viu isso. Eles já provaram. Eles têm drones de longo alcance, mísseis de longo, médio e curto alcance, todos capazes de atravessar nossas defesas aéreas. Então, sim, eles realmente podem fazer alguma coisa. E podem fazer algo bem grande, se quiserem. E só para comentar um dos pontos que ele mencionou ali, eu não quero destruir as usinas de dessalinização deles, mas eu poderia fazer isso. Eu poderia explodir todas as pontes delas. Diante da situação atual, quando o povo iraniano está literalmente à beira de um ataque de raiva, no auge da indignação contra ele, o presidente Trump, ele vem falando em tentar deixá-los passar fome, ou fazer com que não tenham nem água suficiente, algo essencial para viver, para literalmente sobreviver. Mas, na verdade, o Irã tem muitos aquíferos naturais. Tem água da chuva, tem riachos nas montanhas, tem muitos lagos. Então, na prática, eles têm bastante água. Se eu entendi direito, menos de 10% da água deles vem de usinas de dessalinização. Talvez nem chegue a isso. Ou seja, eles têm capacidade. Você não vai conseguir deixá-los morrer de fome. Mas no momento em que você ataca diretamente aquelas usinas de dessalinização, e eles têm algumas, eles vão pegar aqueles mísseis de longo alcance, de médio alcance, drones de vários tipos, e vão atingir os mesmos alvos do lado do Golfo, talvez até do lado israelense. Só isso já poderia provocar um ataque nuclear por parte de Israel, porque seria literalmente uma questão de vida ou morte. Se todas as usinas de dessalinização fossem destruídas, seria uma tarefa hercúlea levar água por caminhão, por avião, do jeito que fosse, para manter a população viva até conseguir consertar tudo. Seria uma ameaça existencial real para o lado israelense, e também para os países do Golfo. E ninguém sabe o que exatamente eles fariam. Quer dizer, eles poderiam entrar numa guerra total,
E aí o resultado poderia ser simplesmente catastrófico. Poderia virar um deserto nuclear. Tudo por causa, ou seria por causa, se o presidente Trump fizesse uma escalada e dissesse, nós vamos fazer isso, se eles não fizerem. Eles não vão fazer. Vamos deixar isso bem claro. O povo iraniano, você viu durante toda a semana, você ouviu de alguns repórteres com quem conseguimos contato que estavam lá e conversaram com eles. Dá para ver com os próprios olhos. Basta usar a intuição e a lógica humanas para entender que, se um país é tratado desse jeito e tem algum tipo de vantagem sobre você, ele vai usar essa vantagem. Eles nunca vão entregar de boa vontade o único poder de barganha que tem. O único que pode, de alguma forma, forçar Israel a se retirar do Líbano e pressionar os Estados Unidos a fazer o que eles querem. Ou seja, liberar os fundos congelados, suspender as sanções, todas essas coisas. Porque é a única coisa que eles têm. E é algo poderoso que eles têm. E lembre-se, não esqueça também, no fim da semana passada, o lado iraniano disse que se houver retaliação, eles não só vão atingir os alvos que eu mencionei, mas também afirmaram que estão trabalhando com o Ansar al-Islam, com os Houthis, que podem fechar o Mar Vermelho e bloquear o Bab al-Mandab. E talvez até atacar os oleodutos e gasodutos da Arábia Saudita, aqueles que cruzam o país, o que poderia até impedir o transporte pelo Canal de Suez. Isso seria uma catástrofe para o ambiente global, uma verdadeira catástrofe. É esse o caminho que queremos seguir. Onde está a lógica nisso? Onde está a lógica de tentar escalar o conflito, de subir o tom, achando que isso ajudaria? Não ajudaria. Definitivamente não ajudaria. Isso só traria prejuízo. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Já fizemos muita coisa que não fazia sentido. Às vezes o presidente Trump acaba cedendo à realidade. Ele fez isso quando assinou o memorando de entendimento. A gente só pode torcer para que o vice-presidente e outras pessoas que ainda estejam lá dentro estejam dizendo para ele que o custo para os Estados Unidos seria catastrófico e que não daria certo. Não siga por esse caminho. Seria uma ruína política certa para ele e prejudicaria o nosso país de formas irreversíveis. Vamos ter que esperar e ver. Mas a última coisa que eu quero te mostrar desta última semana é o sempre popular John Mearsheimer, que tem muita coisa interessante para dizer, tanto sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto sobre a guerra no Irã. Quero te mostrar algo que ele disse sobre a guerra Rússia-Ucrânia, que eu acho que pouca gente está comentando. Eles não querem ser a última pessoa a morrer por uma causa perdida. Essa mentalidade realmente pesa. E eu acho que não há dúvida de que existe uma grande campanha de propaganda acontecendo agora, tentando combater a ideia de que a Ucrânia vai perder essa guerra. Mas eu acredito que cada vez mais ucranianos entendem que não é bem assim, que essa é uma guerra perdida. E se essa guerra está perdida, e você é um cidadão ucraniano comum, de 21 ou 25 anos, e aparecem para te colocar num uniforme e te mandar para a linha de frente, você não vai querer ir. É uma situação bem diferente da ofensiva de 4 de junho de 2023 contra os russos, quando os ucranianos estavam cheios de energia, acreditando que iam romper as linhas russas e chegar até o Mar de Azov. Naquele momento, dava para conseguir voluntários. Mas se a gente olha o que vem acontecendo, é parecido com o que ocorreu no Vietnã em 1969 e certamente em 70 e 71. Nós tivemos enormes problemas com nossos soldados. Sabe, rapaz, eu achei que essa foi a melhor analogia que ele conseguiu fazer com a guerra do Vietnã. E durante o programa, aliás, recomendo muito que você assista aquele episódio que fizemos com ele na sexta-feira, apareceram algumas correlações bem fortes ali. E não foi só com a gente. Foi a mesma coisa com os russos, com os soviéticos no Afeganistão. Quer dizer, isso acontece em vários países, em várias guerras, ao longo dos séculos. Quando você está lutando por algo que não está dando certo, chega uma hora em que no começo
quase sempre surge aquele movimento de união em torno da bandeira. Seja a gente em Pearl Harbor, seja no Lembrem-se do Maine ou no Lembrem-se do Álamo. Sabe do que eu tô falando? Muitas vezes essas coisas começam com um entusiasmo enorme. Na Guerra Civil, por exemplo, tanto no norte quanto no sul, as pessoas se uniram às suas causas, se alistaram em massa cheias de emoção, até que ficou claro que um dos lados não ia vencer, ou que o outro lado ia perder, especificamente. Aí, de repente, todo aquele entusiasmo desaparece, porque o que passa a aparecer é só o número de mortos. E especialmente agora, na situação da Ucrânia, o que as pessoas veem é gente sendo massacrada na linha de frente. Veem pessoas sendo forçadas a entrar em vans. Há esses protestos que a gente vê em Lviv, e na maioria das vezes essas pessoas nunca mais são vistas, porque são levadas para o front e morrem em grande número. E eles estão cansados disso. Foi esse o caso, e é por isso que ele destacou aquele período de 2023. Teve um episódio que, olha, você deve lembrar. O David Petraeus apareceu em maio, eu lembro bem, maio de 2023, mais ou menos uma semana antes de tudo começar. E ele disse com muita confiança na BBC News: sabe de uma coisa? Eles dominam operações combinadas. Fomos nós que ensinamos tudo isso para eles. Agora eles têm tanques, têm peças de artilharia, têm mísseis de longo alcance, têm drones e dominaram a arte da guerra de manobra porque nós ensinamos. E eu acho que eles vão romper as linhas russas e as defesas russas vão rachar, desmoronar, talvez até colapsar. Eles vão até o SLC. Se você é ucraniano e ouve isso de alguém famoso como David Petraeus, pensa, uau, ele é o herói da guerra do Iraque. Foi ele que acabou com aquilo tudo, que encerrou o que estava acontecendo lá e tirou os Estados Unidos de lá. Então ele deve saber do que está falando. A gente pode conversar outro dia sobre como o período do Iraque entre 2005 e 2007 não foi nada do que se esperava. Mas era isso que as pessoas acreditavam, e foi isso que ele disse. Foi na BBC. Então dá pra ver que ainda tinha gente se alistando naquela época, porque pensava, quer saber? Eu olho pro mapa e vejo que há uma chance, se a gente conseguir avançar por aqui, sabe? E aqueles russos, eles se entrincheiraram. A ofensiva deles, eles achavam que iam vencer em 3 dias. Isso nunca foi verdade. Mas era essa a narrativa que se dizia. No fim das contas, quem realmente achava que os russos venceriam em 3 dias era o chefe do Estado-Maior Conjunto, que chegou a dizer isso publicamente antes da guerra. Não foram os russos, mas enfim, essa era a crença. Então, talvez isso vá funcionar. As pessoas se inscreveram. Mas foi ali que eles quebraram a cara logo na primeira de 5 tentativas. Eles nem chegaram a atravessar completamente a primeira linha de defesa. E desde então, a Rússia vem avançando. Não há nenhum caminho que permita nem fingir que as coisas vão dar certo. O melhor que o Zelensky pode oferecer ao seu povo é talvez uma negociação ao longo da linha de contato. Ele já nem finge mais que vai vencer, embora, curiosamente, acho que há mais ou menos uma semana a gente mostrou isso. Ele tenha dito algo quando foi perguntado depois de um dos grandes ataques russos a Kiev, enquanto estava lá vendo os estragos, com as câmeras na frente dele. Eles perguntaram, dá pra gente vencer? E ele ficou em silêncio por um bom tempo. Não disse nada por uma eternidade. Só ficou ali sentado, com os olhos meio voltados para cima, como se estivesse pensando no que responder. Aí ele disse, a Rússia vai perder. E a gente até pode meio que vencer, mas com esse tipo de ressalva, é o máximo que ele consegue dizer agora. Ninguém vai morrer por isso. Ninguém vai dizer, claro, leva meu filho, manda ele pro front, leva meu marido, manda ele pro front, leva meu irmão, joga ele lá, porque o Zelensky disse que talvez eles percam. Ninguém vai fazer isso de novo depois de toda essa destruição.
E é aí que está o problema. A gente talvez esteja finalmente chegando perto de algo que eu achei que poderia ter acontecido há um ano, mas não aconteceu. E eu dizia que a coerência do apoio do povo e a disposição dos homens de continuar oferecendo uma resistência feroz tem às vezes um prazo de validade. A gente nunca sabe quando isso acaba, mas há momentos em que simplesmente não acaba. Como aconteceu com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eles literalmente nunca desistiram até Berlim ser tomada, rua por rua. Eles continuaram resistindo, mesmo depois de terem perdido. Mas em muitos casos, como o do Vietnã, que o John mencionou aqui, quando você perde o apoio do povo, também perde o apoio das pessoas para ir lutar. E se isso acontece, toda a estrutura pode desmoronar. Essa é a primeira vez que a gente vê algo assim. Vamos ver se isso é uma exceção em Lviv ou se é um sinal do que ainda pode vir. Se começarmos a ver isso acontecendo em outras cidades também, aí sim teremos indícios de que tudo isso pode estar chegando ao fim, porque o lado ucraniano pode acabar desmoronando. Se as pessoas na linha de frente veem que lá atrás a própria população está se revoltando para impedir que mais gente vá ajudar, e você já sabe que está com pouca gente, isso vai enfraquecer ainda mais. E aí as pessoas acabam percebendo que essa guerra não dá para vencer. Lembra que na Primeira Guerra Mundial, os russos só se rebelaram contra o exército depois de perderem 5 milhões de soldados. Mesmo com uma liderança péssima, sendo mandados para missões impossíveis e recebendo ordens absurdas de ataque que só causavam um número enorme de baixas. Teve uma batalha em que, se não me engano, eles perderam 250 mil homens, e mesmo assim continuaram lutando. Mas no fim, isso acabou. E só o puro desespero da situação e a quase certeza da morte se continuassem lutando acabou fazendo com que eles se levantassem e parassem de lutar. Muitos simplesmente abandonaram o campo de batalha e foram embora. E a gente pode ver algo parecido acontecendo aqui. Esse é o primeiro grande sinal que aparece. A gente vinha mostrando vários vídeos, em pequenos focos, aqui e ali, mas é a primeira vez que vemos um grande motim. Vamos ver se isso continua. A gente precisa prestar atenção nisso e não ser pego de surpresa. E o presidente Trump deveria fazer uma espécie de recuo estratégico aqui também, como deveria ter feito na guerra com o Irã. Vamos ver se ele faz uma coisa ou outra, ou se simplesmente fica assistindo tudo desabar sobre a nossa cabeça, enquanto viramos meros espectadores impotentes, vendo o fracasso em 2 guerras ao mesmo tempo. É disso que a gente corre o risco agora. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Você pode contar com o Daniel Davis Deep Dive. A gente não se intimida e não faz concessões para trazer a verdade para você, seja ela qual for, para que você entenda o que realmente está acontecendo ao seu redor. Assim você pode fazer sentido de tudo isso e nós vamos continuar fazendo esse trabalho para você. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê mais tarde neste fim de semana, se algo acontecer, ou então na segunda de manhã. Vamos voltar com tudo. Até lá. Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio, se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.